Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Deus e Pai, obrigado por este momento, na tua presença e na presença de meus amados irmãos. Agora, Pai, queria te pedir que fosses connosco e que falasses a cada um de nós e também que continuasses connosco. Estendesse a tua mão para nos ajudar e nos abençoar, nos purificar e abras os nossos olhos espirituais para mostrar o teu sobrenatural, Pai, para que nós pudéssemos também entender e também abrir o nosso coração para que nós pudéssemos eh, amar e viver como tu queres que nós vivamos. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada, queria-vos pedir duas coisas. O que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, em nome de Jesus, digam-me, pois sou homem para errar. Depois, também queria mandar. Não, queria pedir que nas vossas orações se lembrem do povo de Israel e de Jerusalém. E queria mandar abraços para Pastor Gilson, a sua esposa, os seus filhos e a Nájila Silva, de Leiria, Pastor Pedro Lopo, a missionária Bruna Elisa, que é, como eu já tenho dito, e torno a dizer, o carinho que ela tem para com o povo de Deus e é um exemplo. E para todos vocês que veem estes vídeos, amados, hoje já vamos ao assunto, mas hoje acordei não, mas hoje acordei bem disposto, mas digamos que há aquelas situações que o inimigo usa contra nós. Não sei se é bem isso, se já somos nós, mas normalmente nós pensamos assim e realmente acontece isso. Eu vou ser muito sincero, eu já de mim sou um bocado negativo. Eu começo a, como é que é de explicar? Eu faço ou tento fazer umas coisas e acontecem tudo ao contrário. Ou penso que é uma coisa e afinal é outra. Como é que é de explicar isto? Vou muito, não muito pelas aparências, não é isso que quero dizer, mas vejo as coisas, convivo com as situações e por vezes deixo-me ir. Mas digo-vos, amados, por vezes eu chego a pensar naquilo que Jesus disse. A fé de muitos ia esfriar-se. E que o amor de muitos ia. Como é que é? A fé de muitos ia se esfriar e o amor de muitos também. Acho que era assim. Mas há muita gente que até me diz que eu preocupo-me demais com os outros e coisas e devo me preocupar comigo. Claro que sim, preocupo-me comigo também. Mas há uma coisa, amados. Isto agora que eu também estou a falar tem a ver um bocado com este assunto. Eu preocupo-me com os outros, com os meus irmãos. Por uma coisa. Assembleia, como já temos lido. Corporação. É um corpo. O próprio Jesus, quando orou por os seus discípulos, orou por os seus discípulos e por todos aqueles que iam crer. Não foi só para os seus discípulos que depois se tornaram-se apóstolos, mas sim por todos aqueles que iam crer neles. Amados, outra coisa eu preocupo-me por isto. Porque o inimigo, infelizmente, usa ou está com esta estratégia. Eu ouvi isto de um pastor, mas eu creio que seja isso. O inimigo já tentou de várias maneiras. Agora está a tentar isto. Pôr uns contra os outros. Já viu que desviar? Não funciona. Retornam sempre ao rebanho. Já tentou queimar uns e outros no passado. Também não funcionou. Agora está a tentar pôr uns contra os outros. Ou tentar envergonhar este ou envergonhar aquele para que se desviem. Ou que haja sempre contenda. E amados, eu tenho visto certas e determinadas coisas.
Que até às vezes me dizem, epá, preocupa-te antes contigo. Fica antes tu bem com Deus e chega. Mas eu preocupo-me com os outros também. Porque em Coríntios Paulo diz, acaso vocês não sabeis, na 1 Coríntios, vocês acaso não sabeis que são o templo de Deus, vós. Não disse, eu sou o templo de Deus. Não. Paulo disse, acaso vocês não sabem, vós que são os templos de Deus. E quem destruir o templo de Deus, Deus os destruirá. Amados, um templo, se for dividido, acaba por cair. Não estou a dizer que seja assim, mas, amados, eu preocupo-me com os meus irmãos. Eu acho que todo irmão que é irmão verdadeiro, preocupa-se. O meu irmão de sangue, e eu, claro, preocupamos um com o outro. Porquê? Porque nos amamos, somos irmãos, gostamos um do outro. E hoje em dia não vejo isso. E vejo por vezes grupinhos. Ou, ele está mal, quer lá saber. É ele, não sou eu. E acho que isso não é nada. Se somos, como já temos visto, igreja, se dizemos que somos igreja, que temos que viver bem como igreja, unidos como igreja, então não vejo união. Eu vejo a desunião. Daí a minha preocupação. E ver guerra entre uns e outros. Se ainda fosse uma guerra, como é que é de explicar, entre espíritos imundos e nós, pronto. Às vezes vejo guerra entre nós. Porque não entendem que estamos mal. Há preferências de pessoas. Ou porque aquela é mais bonita e pronto. Porque lhe agrada e porque agrada e vou ajudar mais aquela. Ou porque aquela é mais bonita e vou ajudar. Ou porque vou ser o coitadinho ou o protegidinho do pastor. Amados, eu vou ser muito sincero. Para muitos, se calhar, vai ser mau. É verdade, mas vou ser muito sincero. Ainda há bocado eu estava a orar e estava a dizer isto a Jesus e pedir perdão por isto, mas disse e torno a dizer. Eu já não creio que nós vamos à igreja por Ele. Alguns são verdadeiros, muito bem, mas a maioria, será que vamos por Jesus ou para ver uns e outros que já não vemos há algum tempo? O amor e a fé já esfriou tanto? Já não sei. Já não sou. Eu não estou confuso para com Deus, porque eu confio nele. E sei que Ele é a minha força. Sei que Ele é o meu Pai. Mas perante os meus irmãos, nós dizemos que precisamos uns dos outros, dizemos que o nosso irmão é precioso. Nós nos cultos viramos uns para os irmãos e dizemos: olha, Deus vai falar contigo, ou Deus te ama, Deus vai te abençoar uns para os outros. Mas não é isso que acontece. Parecemos os fariseus da altura de Jesus, ou os escribas, ou os saduceus. Parecemos hipócritas. Amados, vamos pensar um bocadinho. Será que é assim? Eu vejo, vou ser muito sincero. Mas é triste, mas é muito verdade. Eu vejo muito mais amor, união e coisas que devem haver na igreja, mas vejo lá mais fora do que dentro da igreja. Onde nós dizemos que é seita, é o que eu vejo lá, é onde se vê mais. O que deve haver na igreja, vê-se lá mais. Amados, agora é assim, se calhar até vão dizer, tu deves te preocupar é contigo. Ou deixa tu nas mãos de Deus. Eu sei disso. Mas eu também acho que é bom nós nos preocuparmos uns com os outros. Paulo, sendo o apóstolo, que aqui diz, aqui na enciclopédia de Orlando Boyer, que diz, apóstolo é embaixador, pessoa extraordinária e isso tudo, que Paulo foi um deles. Paulo podia ser outro e dizer, olha, quer lá saber, é ele. Mas não, Paulo preocupou-se com todos eles. Com as pessoas que ele tinha, que Deus lhe tinha dado como filhos, entre aspas, na fé. João,
olha, não vamos mais longe, vejamos como Jesus falou a João e João escreveu o Apocalipse. Um documentário que eu vi, que foi um documentário, uma série, das 7 igrejas no mesmo local, na Turquia, por um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem muito a pensarmos. E o que ele disse é verdade. A igreja de hoje em dia ou é a primeira ou é a igreja que Jesus fala da morna. Nem és frio, nem és morno. Quem dera que tu fosses ou frio ou morno. E nós hoje somos o quê? Somos mornos. Deixamos tudo entrar. E Jesus deve estar a dizer, ou deve ter já dito a muitos pastores, como já disse em Apocalipse, quem dera que tu fosses ou frio ou quente. Tu agora és daquela água que dá vontade de vomitar. E se eu estiver a mentir, digam que isso está lá escrito. Se não tiver a mentir, vão em Apocalipse e vejam essa igreja. Que Jesus se referiu a isso. Da água morna que lhe dá vontade de vomitar. Amados, quando Jesus diz isto a uma igreja, é de se preocupar. Agora vejamos hoje. Nem somos frios, nem somos quentes, e já somos... Já nem sei. Mas vontade de vomitar. Os nossos pastores de hoje em dia já são mornos. E é por isso que estamos como estamos. Amados, nem frios nem quentes. Né? Vontade do próprio Jesus dizer que dá vontade de vomitar. Eu digo-vos, amados, as pessoas podem pensar o que disserem, mas eu digo-vos, amados, eu posso nem ter muita coisa eu já tive até a dizer isto a Jesus na oração, que não ia parar com esta obra, que ele me apareceu em sonhos e coisa, mas eu posso até não ter o processo que tenho que ter, mas eu nem quero. Se vir que todos, entre aspas, me fecharem a porta com quem já falei, com quem não interessa, pronto. Se vir que já me coisa, nem que eu ande para o lado de igreja em igreja, mas eu não vou parar esta obra. Eu sinto-me bem e sei que é um trabalho mas eu não hei de parar. Vamos ao nosso assunto, a Assembleia, mais um vídeo para a Assembleia, vamos ver. Reunião de muitas pessoas para fim determinado, sociedade, corporação. E eu queria ler uma passagem, amados, hoje, em Hebreus 12, 22, que diz assim a palavra: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Como nós podemos ver, amados, as duas alianças. Creio que aqui Paulo fala da aliança, neste caso, do bem e do mal. Penso eu, não sei. Só vendo melhor. Aqui também diz no versículo 15: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Que versículo? Que ninguém... tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amados, se formos aqui a ver tanta coisa que já tem acontecido, deixa a palavra para lerem, se quiserem, vamos continuar a falar depois, mas para verem, de Hebreus, de 12, do versículo 14 até ao versículo 29, para lerem e meditarem. Mas vamos ao versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, à Jerusalém celestial.
e aos muitos milhares de anjos. Amados, nós dizemos isto tanta vez e dizemos que Deus está naquele lugar. Aquela pergunta que eu deixei ontem, como eu vos disse, e como eu disse que ia fazê-la, eu também a fiz a Deus. E eu até pedi não somente para me revelar a resposta a mim, a quem assiste, mas também para revelar a todos os meus irmãos do mundo. Veja os vídeos, não veja, seja meu amigo, não seja, no Facebook, não interessa. Perdão, a todos os meus irmãos. Conheça-os, não os conheça, não me interessa. Mas pedi ao Senhor que me mostrasse como Ele se sente quando nós o respeitamos. Agora, amados, como é que podemos ver? Nós podemos chegar lá. Mas primeiro, tem que haver respeito. Tem que haver amor entre nós. Se nós não temos amor nem nada do que Jesus nos ensinou, se fizermos sim, mas como na lei de Moisés está, neste caso, olho por olho, dente por dente, será que é isso que Jesus ensinou? Jesus disse, está escrito olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, mas eu digo-vos para que não o façam. Amem-vos uns aos outros. Não, amem os vossos inimigos, orem por quem vos persegue. Hoje em dia, amados, a igreja está tão morna, fazem precisamente o contrário. Eu já não digo que a igreja está fria, digo que a igreja está, bem, eu já não sei, está confusa. Mas eu digo-vos, amados, mesmo que se levante muita coisa, eu não vou parar, como eu já disse. E até já disse que mesmo que vá parar, é assim, eu vou ser claro, amados. Eu vou ser claro porque nós sabemos que se não formos ajudados ou se tivermos que ir para aquele sítio que não queremos, né? Se formos mesmo que eu vá para esse sítio, até já disse que até lá o louvarei e o glorificarei. Que Deus vos abençoe, amados, hoje e sempre. E pensem naquela passagem que Jesus fala em Apocalipse. Vão lá ler. Quando Jesus disse a uma igreja que não são mornos, não são frios nem quentes, são mornos. Mas quem lhe dera a ele que fossem frios ou quentes, que mornos até lhe dá vontade de vomitar. E quando Jesus diz isso a uma igreja, se Jesus a mim me dissesse isso, em sonhos, ou fosse como fosse, amados, eu acho que me sentia muito mal. Acreditem. Quanto a vocês, não sei, mas eu sentia muito mal. Quando Jesus diz, não és frio nem és quente, quem me dera a mim que fosses quente ou frio, uma coisa ou outra, que assim como és, dás-me vontade de vomitar, nem sei como é que me sentia. Agora vocês, não sei. Pensem nisso. E vão ler as 7 cartas das igrejas, ou mesmo o livro de Apocalipse, e meditem. É o conselho que eu deixo. Se quiserem, que Deus vos abençoe hoje e sempre.